E aí, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre o Ikigai. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra, ou talvez já tenha visto esse diagrama com essas 4 bolas, ou esses 4 círculos, e que muita gente fala que você precisa preencher esses 4 campos, e isso se torna o seu Ikigai. Infelizmente, eu quero dizer que isso não é o Ikigai, de verdade. Ikigai, que é uma palavra japonesa que vem de Ikiru, que significa viver, e Gai, que vem de valor. Então, uma tradução próxima seria o que faz valer a pena viver. Ou muitas outras pessoas também traduzem como a razão de viver. Eu acho que tem mais a ver ali com o que faz você levantar todos os dias da cama. O problema é que os valores culturais acabam se perdendo na hora de traduzir, no caso do japonês para o inglês, e que essa tradução virou ali como um propósito de vida. Assim, em 2014, um blogueiro chamado Mark Wynn introduziu esse famoso diagrama do Ikigai, onde ele conheceu o conceito da palavra com um TED Talk do Dan Buettner sobre como viver mais de 100 anos, e que inclusive existe um documentário chamado Zonas Azuis na Netflix e que vale a pena assistir se você tiver interesse. Assim, o Mark juntou a palavra Ikigai com um diagrama de propósito do espanhol Andrés Zuzunaga, acho que é assim que fala. Então, ele simplesmente chutou a palavra Ikigai no meio desse diagrama e chamou isso é Ikigai. E assim surgiu o Ikigai ocidentalizados que muitos conhecem. Bom, tentei resumir aí mais ou menos o que aconteceu para o conceito ter mudado. Mas ainda assim precisamos agradecer ao Mark por ter espalhado essa palavra para o mundo todo. Até porque se não fosse ele, não existiriam tantos posts e livros sobre Ikigai. Beleza, mas esse equívoco traz algo negativo? Bom, para isso a gente precisa falar desse diagrama. Por causa dele, muita gente tem dificuldade de encontrar o seu Ikigai, quando na verdade isso não é o Ikigai de verdade. E vamos ser sinceros, é bem difícil achar alguma coisa que tenha a intersecção desses 4 elementos. Então vamos dar uma olhada em cada uma delas para eu tentar explicar por que não é Ikigai? Bom, primeiro, precisa ser algo que o mundo necessita? Não, não precisa. Até porque isso levaria você a uma busca de uma validação externa, quando Ikigai é sobre você e não sobre os outros. Ou seja, a gente não pode deixar que os outros decidam por você. Você mesmo tem que trilhar o seu próprio caminho. E também não é sobre você salvar o mundo, e sim sobre você se conectar com as pessoas que dão sentido para sua vida. Então você pode tentar preencher esse papel dentro de uma comunidade, família, entre amigos, ou com seu parceiro e até no trabalho. Agora, tem que ser algo que você seja pago? Não também. Dinheiro, salário, recompensas não tem relação nenhuma com Ikigai. O Ikigai pode até estar relacionado com a palavra trabalho, que pode ser uma das chaves para você sentir Ikigai, mas não necessariamente um trabalho que você seja pago. E se a principal motivação do seu trabalho é ser recompensado, dificilmente você vai sentir Ikigai fazendo aquilo. Ou seja, é mais provável você sentir Ikigai fazendo um trabalho voluntário do que o trabalho tradicional. Próximo elemento. Você precisa ser bom naquilo? Negativo. Você não precisa ser bom antes de chamar aquilo de Ikigai. Claro que com a prática você pode passar a ser bom naquilo, mas isso não impede de você sentir Ikigai antes de ser bom. Aliás, você pode ser que seja ruim pro resto da sua vida naquela atividade e ainda assim você sentir Ikigai. E por último, você tem que amar isso? Não de novo. Isso pode até soar estranho, mas deixa eu explicar. Aqui é para você tomar cuidado para não procurar o Ikigai a partir das coisas que você já ama. Já que praticando isso, você acaba limitando suas opções e aí você vai deixar de experimentar várias coisas novas que poderiam ser seu Ikigai. Muitas vezes a gente acaba não arriscando numa atividade nova por estar saindo da nossa zona de conforto, quando na verdade aquilo poderia abrir um leque de possibilidade, fazendo você descobrir uma atividade maravilhosa que você nunca imaginou que seria tão bom. Então não deixe de testar atividades que um dia poderia ser o seu Ikigai por causa do seu medo. Beleza, você foi criticando e criticando, mas então
O que é Ikigai? Essa palavra japonesa não existe uma definição muito clara e assim fica aberta a várias interpretações. No geral, ela é aquilo que faz você se sentir vivo e faz você pensar que vale a pena viver a vida. Assim, eu não poderia deixar de mencionar a Kamiya Mieko-san, que foi como uma progenitora da palavra Ikigai. Ela escreveu o livro Ikigai ni Tsuite em 1966 e que infelizmente só existe o seu exemplar em japonês, não existindo tradução em inglês e muito menos em português. Se você quiser, eu posso tentar trazer um resumo, então deixa aí nos comentários o que você acha. Nesse livro, ela fala sobre seus estudos e pesquisas sobre a palavra Ikigai, e que segundo ela, existem dois tipos de Ikigai. O primeiro é a Ikigai como uma fonte ou objeto, e o segundo é o Ikigai que você sente, que a gente chama de Ikigai-kan. O Ikigai como objeto pode ser alguém, pode ser literalmente um objeto, e um exemplo muito claro é você falar, essa criança é o meu Ikigai, então é por ela que vale a pena viver a minha vida. Eu acho que essa relação é muito forte de mãe e filho, pai e filho. E o Ikigai-kan, que seria o sentimento de Ikigai, de sentir Ikigai, pode ser algo do tipo, o meu Ikigai é ir buscar o meu neto na escolinha, assim eu sinto Ikigai. E para finalizar, o Ikigai não precisa ser apenas uma coisa, você pode ter múltiplos Ikigais. Então pode ser que você tenha ali como Ikigai jogar bola, jogar videogame, cozinhar, cantar, cuidar das suas plantinhas e muitas outras coisas. E sim, são atividades simples e que podem ser seu Ikigai, mas você precisa ser sincero com o seu sentimento. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o que é Ikigai, e se eu conseguir mostrar que o Ikigai como diagrama não tá errado, mas não é o Ikigai de verdade. E se você gostou, não esquece de deixar o joinha, se inscreve aqui no canal, deixa algum comentário se você quiser, e até o próximo vídeo.